Eu queria saber se tem algum visitante que está nos visitando. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Amém? Queridos, estamos aqui para mais uma noite, para dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos nessas as quartas-feiras do mês de outubro, nós estamos aqui estudando juntos um tema que é sobre os temperamentos. Pastora, mas por que nós precisamos conhecer os temperamentos? Já, quem veio aqui na quarta-feira passada, na quarta-feira passada, ouviu a introdução, que a irmã Fabíola esteve trazendo a introdução aí do nosso estudo. Hoje nós vamos estar entrando um pouquinho mais a fundo, vamos falar sobre um temperamento, né? Nós vamos falar nessa série sobre os 4 temperamentos que são os mais básicos. E obrigada, irmão. Nós estaremos estudando juntos. Mas por que, pastora, estudar sobre os temperamentos? Por que eu tenho que saber, né, o que são temperamentos, como que eles afetam a nossa vida? Quem não veio na quarta-feira passada, que não teve a introdução, pode entrar lá no site da Lagoinha, tá? lagoinhabertioga.com. Daí você vai poder ouvir o estudo, ok? Mas basicamente, irmãos, o Senhor, Ele nos chamou para vivermos como um corpo, né? O Senhor nos chamou, né, para vivermos como uma família, uma grande família. Nós aqui na igreja, nós somos filhos do nosso Pai. E Ele nos criou. Amém? Ele nos criou. Só que Ele não criou robôs. Ele não criou todo mundo igualzinho. Ele não fez em série. Graças a Deus, né? Ele não fez tudo em série. Mas existem algumas características que são comuns a determinado grupo de pessoas. Então, por isso que nós estamos estudando. Porque quando nós nos conhecermos melhor e conhecermos como o outro funciona, nós podemos, né, compreender melhor o outro. Conseguir entender por que o outro age de determinada maneira. Amém? E isso é muito bom, isso é muito importante. Porque muitas vezes nós erramos, a Bíblia fala, né, que o meu povo erra por falta de conhecimento. E o Senhor, Ele quer nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele quer nos ensinar como é que nós devemos viver na nossa vida, né? Espiritualmente falando. Ele quer nos ensinar como gerenciar as nossas emoções, como nos conhecer melhor. Então, por isso que nós estamos aprendendo sobre os temperamentos à luz da palavra de Deus. Amém? Mas antes de começar, eu peço que você feche os seus olhos. Gostaria de fazer mais uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por este momento. Quero te agradecer porque nós não estamos aqui por acaso. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. E o maior interessado aqui, Pai, em que possamos crescer e aprender, crescer em conhecimento e aprender mais de nós mesmos e aprender mais da Tua criação, da maneira que o Senhor nos formou. É o Senhor, Pai, o Senhor é o maior interessado. Para que possamos, Deus, cada dia, Pai, aprender a amar mais. Aprender, Senhor, a respeitar mais. Aprender a compreender mais. Porque essa é a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos crescer juntos como igreja, Senhor. A cada dia amadurecermos na nossa fé. Amém. Eu queria que você, se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmo 139, nós vamos começar lendo um versículo. Eu vou ler e eu gostaria que você repetisse, tá?
É o Salmo 139, o versículo 14. Eu vou ler, e eu gostaria que você repetisse isso com convicção. Amém? Diz assim: eu te louvo. Tá fraco, vamos de novo. Que nem na escola, né? Eu faço assim com meus alunos. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você está dizendo isso com convicção? Então a gente vai falar a última vez, com muita convicção. Eu te louvo, porque de modo... Desculpa, gente, eu que errei aqui. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Amém. Então você vai dizer agora para você mesmo: eu sou maravilhoso. Ou maravilhosa, né? Agora você vai dizer para o seu irmão: você é maravilhoso. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo que você é maravilhoso, porque você foi criado de forma maravilhosa, admirável. Amém? Hoje, nós vamos entrar, então, um pouco mais a fundo, né? Semana passada foi a introdução. E hoje nós vamos nos deter num dos temperamentos, dos 4 temperamentos que nós iremos estar tratando nessas quarta-feiras. Né? Um deles é o melancólico, outro é sanguíneo, outro é colérico e outro é fleumático. São estudos que foram feitos há muito tempo atrás, né? Estudiosos que estudaram e observaram que as pessoas, elas têm esse tempero aí, né? Que é como se fosse uma essência, que tem as suas fortalezas e tem as suas fraquezas. Logo, logo mais adiante, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, esses 4 que nós vamos estar estudando. E hoje nós vamos falar sobre o temperamento melancólico à luz da palavra. Vou pedir para o Michel colocar aqui o primeiro slide que eu preparei, para você estar acompanhando. O meu óculos é só para perto, então se eu olho para vocês, fica todo mundo embaçado. Por isso que eu fico tirando e colocando. O temperamento melancólico à luz da Bíblia. Uma jornada pela profundidade emocional e sensibilidade espiritual do temperamento melancólico. Dos 4 temperamentos, pessoal, o melancólico é o mais profundo. Talvez hoje você não se identifique com este temperamento. Talvez não seja você. Talvez você se identifique com outro temperamento. Mas, talvez o seu cônjuge tenha esse temperamento e você convive com ele todo dia, né? Ou a sua esposa, ou seu filho, ou sua filha, ou as pessoas ao seu redor, ou mesmo... Com certeza você vai encontrar pessoas que você convive que possa ter esse temperamento. Então, quando você compreender mais a fundo, você vai entender por que essa pessoa age de determinada forma. E você vai poder amar essa pessoa com mais facilidade. Amém? Pode passar para o próximo. O melancólico é um dos 4 temperamentos clássicos, caracterizado por profundidade emocional, sensibilidade e perfeccionismo.
Sabe aquela pessoa perfeccionista que para ela nunca está bom? Sempre tem que melhorar? Então, aquela pessoa perfeccionista provavelmente seja um melancólico. Espiritualmente, é aquele que sente e reflete profundamente, buscando a santidade, mas podendo lutar com tristeza e autocrítica. Então, a pessoa melancólica, ela tem as suas fortalezas, que são as áreas que ela, vamos dizer assim, que ela é boa naquilo, que é normal para ela, é natural agir daquela forma, né? Tem as suas fraquezas também. Então, tem as fortalezas, que são as coisas boas, e as fraquezas, que também ela tende a cair naquela fraqueza. Agora, pastora, se eu nasci assim, eu tenho que morrer assim? É Gabriela? Não. Não, queridos. Porque nós podemos, ou nós, como cristãos, nós devemos viver a nossa vida guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele foi enviado com uma missão. E a missão do Espírito Santo é trabalhar no nosso caráter, trabalhar nas nossas fraquezas, nos moldar à imagem de quem? De Jesus. Jesus é a nossa referência. Jesus é a referência perfeita do Pai. E Ele precisou descer do céu, viver aqui na terra, para nos mostrar, para ser o nosso modelo, nos mostrar como viver. Jesus, provavelmente, né, alguns estudiosos afirmam que Ele tinha todos os temperamentos, não sei. Mas a verdade é que Ele tinha todas as fortalezas e também tinha fraquezas. Mas Ele era guiado pelo próprio Deus. Ele não fazia nada que não fosse da vontade do Pai. Então, queridos, as fraquezas que nós temos, elas não são para nos marcar e falar, você é assim, não tem jeito. Não. Essas fraquezas são para que a gente possa depender do Pai, não sermos autossuficientes, e para que a gente possa se deixar moldar por Ele. Amém? Então, aqui vocês vão ver que o melancólico, ele tem fortalezas que são, assim, maravilhosas. Mas ele tem fraquezas também que são difíceis. E eu que eu diga, porque eu sou melancólica. Mas, o que eu fico feliz quando eu vejo na minha vida, quantas fraquezas o Senhor veio moldando, e hoje já não são mais fraquezas que me derrubam. Antigamente derrubavam. Mas claro que todos nós continuamos no processo. Eu continuo no processo. Quanto mais nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos lidere, nos ensine, nos mostre, porque às vezes a gente não enxerga a nossa fraqueza, mas o Espírito Santo, ele quer nos mostrar. E muitas vezes Deus vai usar pessoas também para nos mostrar as nossas fraquezas. Então nós precisamos ter um coração quebrantado e humilde como tinha Davi e reconhecer onde nós precisamos mudar. Amém? Próximo slide. Características do temperamento melancólico. Vamos ver então algumas. Eu coloquei algumas aqui no slide, mas eu trouxe outras aqui também. Algumas positivas, que eu chamo de... essas qualidades positivas são as fortalezas que eu falei. Sensível e compassivo. Então, o melancólico, gente, ele tem um temperamento muito profundo. Ele é uma pessoa profunda, ela não é uma pessoa superficial. É uma pessoa que, por ser profunda, ela sente e consegue se colocar no lugar do outro. Porque ela consegue sentir o que o outro está sentindo.
ela consegue captar a dor do outro, ela consegue entender, ela tem essa facilidade. É fácil para o melancólico ser compassivo. O que quer dizer isso? Se colocar no lugar do outro no sofrimento. Porque é uma pessoa que tem essa tendência de ser sensível. Fiel e confiável. É uma pessoa, né, que tem essa tendência de ser fiel, ser leal. Ela acredita, ela confia, ela entrega. Mas também tem a questão de que se ela é ferida, ela também guarda. E é difícil de perdoar, justamente por ela entregar demais, por ela confiar demais, ela é muito ferida, se fere demais. Tem dificuldade de perdoar, né? É analítico e criativo. Né? Geralmente, é aquela pessoa, né, que se você dá uma ideia no grupo, ela não vai dizer de cara, legal, vamos fazer. Não, não é que nem o colérico, que já quer executar tudo na hora. Não. O melancólico, ele precisa analisar primeiro. É analítico. Primeiro ele vai analisar cada detalhe, os prós, os contras. Precisa ruminar a ideia. Precisa... sabe por quê, gente, que o melancólico age dessa maneira? Porque a motivação do melancólico, sabe qual é? É se sentir seguro. É a segurança. Cada temperamento tem uma motivação. E a do melancólico é segurança. O melancólico tem que se sentir seguro. Então, é por isso que ele é tão analítico. Ele tem que analisar todos os detalhes. Ele gosta de planejamento. Ele gosta de cronograma. Ele gosta de sentir segurança naquilo que ele vai fazer. Ele não vai ser aquela pessoa que você vai falar para ela assim, faz tal coisa para agora. Não, calma aí. É uma dificuldade. Por quê? Porque ele não consegue se mover. É difícil para ele se mover no improviso. Gente, eu mudei muito nesse sentido, assim, né? Falando de mim como melancólica. Eu tinha uma dificuldade, meu Deus. Ainda é difícil, porque não é uma coisa natural para mim. Mas uma dificuldade se alguém falasse para mim assim, amanhã cedo faz as malas que a gente tem que viajar amanhã. Meu Jesus, eu entrava em crise. Só que o Senhor me chamou para ser missionária, fazer missões. Deixar as crianças, né, ir lá para a salinha, também aprender a palavra do Senhor. Gente, quando eu comecei em missões, eu sofri demais. Para vocês terem noção, a minha primeira viagem missionária, pessoal, os rapazes da minha equipe devem ter ficado com muita raiva de mim. Porque eu devo ter levado umas 10 malas. Era muita mala. Tudo que eu tinha levado para a missão. Para começar, né? Quando eu fui para a missão, o Senhor falou para mim que eu não ia voltar para casa, para voltar a viver em casa. Né? Então, eu já era maior de idade, o Senhor me mandou ir para a base missionária, então eu levei tudo que eu tinha. Eu levei um monte de mala enorme, todas as minhas roupas, tudo que eu tinha em casa, não deixei nada para trás. Daí, na primeira viagem missionária, eu não tinha noção como que era, mas nós tínhamos que ficar 2 meses viajando, indo por vários lugares. E eu com aquele monte de mala. Em vez de eu selecionar um pouco e deixar o resto na base, não, gente, eu levei tudo para o prático. Os meninos, meus colegas missionários, gente, eles sofreram, coitadinhos, porque teve lugares que a gente tinha que trocar de casa a cada 3 dias. E era eu mudando toda hora com aquele mundaréu de mala. E eles que tinham que carregar, porque eu não aguentava carregar sozinha. Mas daí a gente aprende. Só que depois eu fui aprendendo, né?
Fui diminuindo para levar só o suficiente. Né? E hoje é muito mais fácil para mim, né? Esse improviso, porque eu tive que ser muito experimentada e muito trabalhada nessa área. Ainda não é fácil, mas, gente, era difícil. Mas o Senhor, Ele vai nos moldando, é o que eu falei no começo. As nossas fraquezas não são para nos levar para baixo, mas são para ser trabalhadas. Amém? E também para que a gente possa aprender a depender do Senhor. Né? Aqui eu já comecei a falar dos desafios do melancólico, né? Mas deixa eu falar aqui de mais algumas qualidades que eu tenho aqui, no outro livro. Que, ó, habilidoso. O melancólico, ele é muito habilidoso. Ele é criativo, ele ele desenvolve habilidade. Geralmente são artistas, são pessoas, né, de música, de artes, porque é uma pessoa que é minuciosa, é uma pessoa que é sensível com as suas emoções. Então, é uma pessoa, pode ser, geralmente é muito voltado para as áreas de artes, também como professor, porque é perfeccionista, estudioso, gosta de estudar a fundo um assunto, né? Perfeccionista, que eu falei, esteta, quer dizer, se importa, né, com a estética das coisas bonitas, bem organizadas, idealista, leal, dedicado, eu já falei. Amém? Mas nós temos esses desafios a superar também, que é tendência à tristeza, autocrítica excessiva. O melancólico, ele tem esse problema, ele se autocritica muito. Ele tem essa autocrítica excessiva. Pode conversar com qualquer artista que você conhece. Eu posso falar isso com propriedade, né? Porque eu pinto tela também. Mas, gente, nunca está perfeito. Sabe aquele quadro que você vai, pinta, repinta, pinta, repinta? Parece que não está bom. Então, o melancólico, ele tem essa tendência a ser tão perfeccionista que, se não tiver perfeito, não está bom. Então, ele põe muito sentimento naquilo. Então, é um desafio a superar. Né? Porque como que um artista vai viver da arte se ele não consegue vender o quadro? Porque nunca está bom, nunca está perfeito. Né? Às vezes, não é um quadro, mas é alguma outra coisa que a pessoa vai fazer. Um artesanato, ou, sei lá, uma limpeza. Ou a pessoa fica naquilo, porque nunca está bom, nunca está bom. E o pior de tudo é a pessoa que não consegue se ver como Deus vê. Porque ela acha que ela nunca é boa o suficiente. Que ela nunca vai agradar. Sabe aquela pessoa que tem essa tendência, ninguém me ama. Porque ela se autocritica, porque ela se vê com esses olhos, ela acha que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que o Espírito Santo precisa trabalhar. E claro que não é só o temperamento, né? Porque às vezes a pessoa também tem traumas, né? Às vezes a pessoa também passou por situações que trouxeram feridas na sua alma. Então, isso junta, e com o temperamento, então, parece que colocou uma lente de aumento naquilo. Porque o melancólico é exatamente isso. Ele tem esse poder de colocar uma lente de aumento, e aumenta gigante a ferida. Então, por isso, queridos, que como melancólico, a pessoa que é melancólica, ela precisa ir para a cruz. Ela precisa conhecer o caráter de Deus, para que o Senhor transforme isso na vida dela, para que o Senhor mostre para ela como Ele a vê. Isso foi uma coisa que eu fiz muito, muito, muito. De pedir para o Senhor, Senhor, como o Senhor me vê? Hoje, eu tenho muito mais facilidade de me aceitar. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Porque o melancólico, ele é introspectivo, ele se esconde.
E se ele tem esses complexos de inferioridade, ele luta contra isso, ele acaba, sabe, se encolhendo e vivendo numa caverna. Quando ele tem um potencial enorme para ser desenvolvido. Criatividade, habilidades, coisas maravilhosas que o Senhor deu para ele, mas ele não consegue usar, porque muitas vezes ele tem medo de ser ferido. Porque muitas vezes ele não se aceita. E porque ele não consegue se ver como Deus o vê. E eu vou mostrar para vocês uma pessoa na Bíblia que ele viveu tudo isso. Pode passar para o próximo slide? Moisés. Quem foi Moisés, gente? Quando você lê a Bíblia hoje, e você vê tudo que Moisés viveu, a libertação do povo de Israel, e você começa, né, observar a vida de Moisés lá desde bebezinho até, né, tudo que ele viveu. Gente, ele foi um grande líder. Foi um grande líder usado por Deus para libertar milhares de pessoas, uma nação inteira. Ele foi usado por Deus. Mas olha, a gente não vai ler tudo, depois você pode ler melhor a história em casa, mas Êxodo capítulo 3 e 4, onde começa o chamado de Moisés, né, a gente sabe que Moisés, ele nasceu na época, bem na época, que estavam matando os bebês, filhos dos hebreus, para que os hebreus não se tornassem um povo mais forte que o Egito e acabassem dominando o Egito. E ele foi jogado no rio. E a filha do faraó, não a esposa, a filha do faraó, encontrou Moisés, acolheu Moisés. E Deus já tinha um plano maravilhoso para a vida de Moisés. Né? A sua irmãzinha Miriam ficou ali olhando atrás dos juncos, até que a filha de faraó encontra o bebezinho ali e toma ele para ser seu filho. E Moisés, ele cresceu então no palácio. E ele foi treinado nas arquiteturas, ele foi treinado, ele foi criado como um príncipe, então quer dizer que ele teve muito estudo. Então ele cresceu ali, olha só os planos do Senhor, né? Sendo trabalhadas suas habilidades, sendo desenvolvido esse seu potencial natural. Então Moisés, ele era muito inteligente. Ele era inteligente, ele era habilidoso. Certamente, ele estudou com os melhores, com certeza, né? Se ele era um príncipe, ele estudou com os melhores professores da época. Imagina, então, como eram as habilidades, como estavam desenvolvidas essas habilidades. Só que ele tinha um temperamento, também, eu não sei se eu falei todos aqui, mas vou ler aqui algumas fraquezas do melancólico. Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. E também irado muitas vezes. E olha o que aconteceu com Moisés, né? Quando ele descobriu que ele não era, de fato, o filho da princesa do Egito, né, mas que ele era parte do povo hebreu que estava sofrendo, olha a justiça própria dele. Isso fazia parte do temperamento de Moisés, sabe? Querer que a justiça fosse feita. Só que ele foi agir na força dele, ele agiu na ira dele. E ele foi lá e matou o egípcio. Porque ele foi, né, se vingar, que na verdade foi proteger o irmão hebreu lá, ele foi proteger. Tá vendo? Ele se colocou no lugar do outro, sentiu a dor do outro, que era na verdade do seu povo. E ele agiu na sua força e se irou, matou, teve que fugir.
Por quê? Porque ali as fraquezas do temperamento de Moisés ainda não tinham sido trabalhadas. O Senhor precisou levar ele para o deserto. Moisés ficou 40 anos lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. E foi lá no deserto que o Senhor tratou, que o Senhor trabalhou as fraquezas de Moisés. Mas mesmo assim ele estava no processo, calma aí. Porque quando ele encontrou aquela sarça pegando fogo, que na verdade não era o fogo natural, mas era o próprio Deus ali queimando e chamando Moisés para cumprir o seu chamado. E quando o Senhor se revela para Moisés e chama ele e fala para ele, o seu chamado, a sua missão é voltar lá no Egito e libertar o meu povo. O que foi que Moisés disse, gente? O que ele disse? A gente vai ter que voltar lá. Vamos voltar em Êxodo. Vou ter que ler esse pedacinho aqui para vocês. Vamos lá em Êxodo 3. Qual foi a resposta de Moisés? Vamos ver. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E aí ele vai falando, e ele fala para Moisés, eu estarei com você. E daí Deus dá provas, né? Deus faz algumas provas ali. Vamos ver onde é que está o versículo. Que Moisés... O que Moisés fala para Deus? Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Por que será que o Moisés não disse isso aqui logo de cara? Ele não era colérico, ele era melancólico. O colérico já sairia de aqui, me chama. Sou eu que vou executar isso. Não. O Moisés falou, não, eu não. Chama outro. Eu não sou capaz. Eu não posso ir. Eu não sei falar. E muitas vezes é assim que o melancólico se vê. O Senhor está chamando ele para cumprir a sua missão, para cumprir o seu chamado, porque Deus sabe o potencial que ele tem, que ele mesmo colocou, mas o melancólico foge. Ele foge, gente. Ele fala, não, eu não sou capaz, eu não posso. Então o Senhor se irou com Moisés. Tá bom, Moisés, que ele ficou ali, né? Insistindo com Deus que ele não podia. Daí Deus deixou ele levar o irmão dele, o Arão. Mas depois vocês podem ler os detalhes. Mas o melancólico, ele age assim, gente. Por isso que ele precisa ser tratado, né? Porque senão ele foge. Foge do propósito de Deus. Mas o Senhor não quer que a gente fuja do que Ele tem para nós. Porque, na verdade, Ele sabe o potencial que Ele colocou na vida do melancólico. Ele quer que esse potencial seja desenvolvido para alcançar, para curar outras vidas. Amém? Então, se você está se identificando aí com o melancólico, saiba que Deus tem grandes planos na sua vida. Porque se Ele te deu muitos talentos, se Ele te deu muitas habilidades, se Ele te deu um potencial grande, é porque Ele sabe o que Ele tem, o que Ele pode fazer através da sua vida. Então, deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te tratar,
tudo aquilo que você pega para dentro de você assim com força, porque o melancólico gosta de fazer isso, sabe? Ele gosta de pegar a ofensa com força. Ai, mas virou a cara, não olhou para mim. Ai, falou aquilo, falou aquela coisa lá, falou que eu sou feio. Ele guarda com força. Não. Se Deus não está falando isso a seu respeito, joga fora, que é lixo, é laço. Então, querido, nós precisamos, isso não é só para o melancólico, mas todos nós precisamos aprender a nos ver como Deus nos vê. Se a Bíblia não está falando, né? Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia não está falando, então não pega para você. A mesma coisa sabe, a dificuldade que o melancólico tem para perdoar. Não vale a pena. A gente tem que perdoar. Quanto mais tempo a gente guardar a ofensa, mais vai nos machucar. Não é o outro que vai morrer, é a gente. Né? Isso é para todos os temperamentos, mas tem temperamentos que têm mais facilidade para perdoar. O sanguíneo, por exemplo, depois mais para frente a gente vai falar sobre o sanguíneo mais a fundo, mas o sanguíneo ele tem muito mais facilidade, porque ele esquece rápido. Ele não leva para dentro com força. Ele, aconteceu, passou, Mas o melancólico não, o melancólico luta. É difícil perdoar. Mas é mandamento do Senhor. E o Espírito Santo nos capacita. É Ele que nos capacita a todas as coisas, amém? Tem outros exemplos também, não quero me estender muito, mas tem outros exemplos também de outras pessoas na Bíblia. Quem lembra do profeta chorão? Passa adiante aí, Michel. Jeremias. O Jeremias era conhecido como profeta chorão. O seu chamado, em Jeremias 1, chamado desde jovem para uma missão difícil de confrontar o pecado do povo. Por que será que Deus chamou logo Jeremias? Porque o Jeremias tinha sensibilidade para se compadecer. Ele tinha a missão de confrontar, mas ele também tinha a sensibilidade para se colocar no lugar. Então, ele foi chamado para essa missão que para ele era difícil. Que é difícil para o melancólico confrontar. Mas é necessário. Porque muitas vezes a cura vai vir do confronto. O seu legado, sua dor o levou à intercessão fiel, ao compromisso inabalável com a verdade. Então, os melancólicos, eles são excelentes intercessores. Porque ele consegue se colocar no lugar, ele consegue sentir a dor do outro. Então, ele tem essa força para interceder. Né? Que a intercessão é justamente isso, é se colocar, né, entre a pessoa em clamor a Deus. A sua dor, a dor de Jeremias, lamentações, sentia profundamente o peso do pecado e as consequências do afastamento de Deus. Então o Senhor, ele chamou Jeremias para que Jeremias intercedesse pelo povo naquela época, para que aquele povo não fosse consumido. Outra pessoa também com temperamento melancólico na Bíblia. E esse aqui eu sou fã de carteirinha. Põe aí, Michel. Davi. Gente, eu amo Davi. Quando a gente chegar no céu, eu quero muito conversar com Davi. Davi, como é que você criou esses salmos maravilhosos, essas músicas para Deus? Você era um verdadeiro adorador. Os salmos de Davi. Davi expressava toda a gama de emoções em seus salmos. Da alegria profunda à angústia devastadora. Ele transformava dor em adoração e arrependimento em poesia, mostrando que Deus recebe nossos corações quebrantados. Né? Davi foi um excelente líder, mas ele também errou bem feio, né? Por se deixar levar pelas suas emoções, se deixar levar pelo momento, baixar a guarda.
Então, em tudo, em todos os personagens que tem na Bíblia, o Senhor nos deixou, né, exemplos. Acho que em todos os personagens, praticamente, o Senhor ele mostrou as fortalezas, mas também mostrou as suas debilidades, para nos ensinar que nós, mesmo com as nossas debilidades, o Senhor ele continua acreditando em nós. O Senhor não desiste de nós. Por que nós desistimos fácil de nós mesmos? A verdade é essa, nós desistimos muito fácil de nós. E muitas vezes nós nos entregamos muito fácil. E nós esquecemos das promessas que o Senhor nos deu. Mas, querido, traga a memória que te traz esperança. Traz à memória as promessas que Deus já te deu. Sabe por quê? Porque Ele é o maior interessado em cumprir essas promessas. Você não pode desistir. Você precisa se apegar em fé e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Por mais que as lutas venham, por mais que as tribulações venham, por mais que as dificuldades venham, Senhor, segura minha mão e vamos em frente. Amém? Olha o que Davi falou no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Então, Davi, ele era esse homem que era sensível à voz de Deus. Eu acho tão lindo porque, né, na Bíblia o Senhor se refere a ele como um homem segundo o coração de Deus. Isso é tão lindo, né? Eu amo esse texto que fala, achei a Davi, um homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. E só o coração quebrantado é capaz de fazer toda a vontade de Deus. Mas isso não é só para o melancólico, não. Isso é para todos nós. Amém? Todos nós. O próximo exemplo que eu peguei aqui, pode passar, Michel? Eliseu, o profeta reservado, chamado silencioso, 2 Reis 2, recebeu o manto de Elias com humildade e determinação. Eliseu foi aquele profeta, né, que acompanhou o ministério do profeta Elias, e ele, provavelmente, para todo lugar que Elias ia, estava lá Eliseu, com sede, com fome da unção de Deus, fome de viver aquilo, né, viver o chamado de Deus. E a Bíblia diz que ele recebeu porção dobrada da unção que havia sobre Elias, porque ele foi persistente, ele foi determinado. O ministério discreto agia com calma e discernimento, sem buscar holofotes ou reconhecimento. Sabedoria profunda, sua introspecção produzia sabedoria e precisão espiritual em cada ação. Uma coisa interessante é que o melancólico, gente, o melancólico, ele se refaz no silêncio. O melancólico, ele precisa de momentos, né, sozinho, em silêncio, porque estar com muitas pessoas o tempo todo é desgastante, porque o melancólico ele é introspectivo, ele não é extrovertido. Geralmente o extrovertido, ele consegue recarregar suas energias, sua bateria, socializando, conversando, indo em festa. Por isso que o sanguíneo é aquele, que chama de arroz de festa. Para o sanguíneo, se tiver 10 festas no mesmo dia, ele está em todas. Todo feliz. Por quê? Porque é a forma que ele recarrega as suas energias. Agora, o melancólico, não. O melancólico, ele precisa se retirar, ter um tempo para fazer ali a sua higiene mental, meditar, parar com ele mesmo, refletir, daí ele recarrega as energias. Isso é importante para o melancólico. Ter um tempo de... Eu sou professora. E eu trabalho com criança a tarde inteira, gritando, com toda aquela alegria deles, toda a agitação. Gente, quando eu chego em casa, a minha bateria acabou, né? Porque eu já não tenho mais a idade deles.
a energia das crianças não acaba nunca. É Duracell. A minha já é aquela Rayovac, sabe? Daí, quando eu chego em casa, eu preciso de não ter música, não ter nada. Eu vou lá para o quarto, fecho a porta, os meninos sabem. Às vezes eu fico lá com a TV baixinho, fico vendo uma coisa, mas eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ficar sozinha por um tempo. Às vezes uns 15, 20 minutos, daí eu saio do quarto. Pronto. Sabe? Mas eu preciso desse tempo. Então, o melancólico, ele precisa ter esse momento, sabe? Que ele para e fica ali com ele mesmo, ele reflete, ele se acalma. Então, cada temperamento tem as suas características. Isso não é ruim. A gente tem que se conhecer. Porque, às vezes, a gente está se desgastando porque a gente não se permite ser quem nós somos. Ou porque, às vezes, a gente se deixa levar por críticas de outras pessoas que são diferentes. Por isso que eu falei aqui no começo, a gente tem que conhecer os temperamentos para respeitar, para amar o outro como ele é. O sanguíneo gosta de falar alto, de gritar, e dançar. Eu vou criticar ele por ser assim? Eu vou ficar para ele todo o tempo, fica quieto, menino. Não. É o jeito dele, a alegria dele, é a maneira que ele se expressa. E muitas vezes nós agimos assim. E isso acontece muito na infância. E às vezes muitas crianças que são, pessoas que são sanguíneos, muitas vezes os pais ficam o tempo todo, fica quieto, menino, para de falar, menino. Claro que às vezes precisa, né? Principalmente na sala de aula tem que prestar atenção. Eu falo, gente, tem que prestar atenção, senão não vou aprender. Mas muitas pessoas crescem assim, debaixo de crítica. E a pessoa não consegue ser ela mesma. E acaba crescendo, sufocada. E isso, com certeza, vai se manifestar na idade adulta. E a pessoa vai precisar de cura, ela vai precisar ser curada para ela poder ser quem Deus criou que ela seja. Ou então pode ser o contrário, né? A pessoa que é melancólica, introvertido, recebe crítica. Você não fala. Você, como é que falavam na minha infância? Como é que é? Não lembro agora. Deus já me curou, nem lembro mais. Mas tipo assim, né? Você não fala, você não se mexe, você não anda. Então, a gente tem que saber como tratar o outro, como amar o outro, como respeitar e acolher o outro. Amém? Agora, para a gente não se estender muito, desafios e remédios espirituais. Vou deixar aqui. Passa adiante. Desafios e remédios espirituais. Então, como eu falei que o melancólico, ele tem, esse senso de autocrítica, tem a tendência de se entristecer, de guardar o rancor, de ficar lá remoendo a dor, e remói aquela dor que ele viveu há 30 anos atrás. Então, o melancólico tem essa... E isso gera desânimo, isso gera tristeza, isso gera um fardo que a pessoa tem que ficar carregando. E o Senhor não tem isso. O Senhor fala, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, me entrega o fardo, que eu vou trocar o seu fardo pesado pelo meu fardo, que é leve. É isso que o Senhor quer. Então, um remedinho para o desânimo. Quando o melancólico estiver desanimado, mas pode ser para todo mundo, tá? Porque o desânimo também bate nos outros temperamentos. Remédio. Alegria do Senhor, Filipenses 4:4. A alegria do Senhor é a nossa... De novo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você estiver desanimado, se alegre no Senhor, que Ele é a nossa força. Agora, o remedinho para o perfeccionismo. Se você é muito perfeccionista, sabe, você não libera o negócio, porque não está perfeito nunca. Remédio, a graça de Deus. Efésios 2, 8 ou 9. Ou você não se aceita porque você não é perfeito. Ah, mas eu não sou magra o suficiente. Ah, mas o meu rosto não é assim assado. Ah, mas eu não sou assim, não sou... O remédio é esse, é a graça de Deus, nós somos amados.
filhos amados. Nós fomos, salvos. E a salvação é um presente de Deus para as nossas vidas. Porque muitas vezes o melancólico ele vai ficar se sentindo indigno. E quantas vezes por causa disso ele não vai receber a graça de Deus e a salvação? Porque ele não se sente digno. Gente, eu conheço pessoas, estou falando isso para vocês porque é sério, eu conheço pessoas que não conseguem aceitar a salvação porque não se sente digno. Não, mas eu sou pecador, não tem jeito. E a pessoa fica presa naquilo. Ou então a pessoa, ela é tão justiceira que ela não aceita a graça de Deus porque, sabe, a pessoa que... Não, mas como que Deus vai perdoar um assassino? Não, eu não perdoo. Acaba querendo ser melhor que Deus, que não aceita a graça de Deus. Quem somos nós? Se Ele nos amou, e se Ele ama o pior pecador. Paulo dizia, eu sou o pior pecador, dentre todos eu sou o pior. Ele me amou. Então nós precisamos aprender a viver a graça de Deus, E a Bíblia ainda fala assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós nas nossas fraquezas. Porque isso acaba sendo um orgulho, uma soberba, sabe? Quando nós não perdoamos a nós mesmos e o outro, nós estamos querendo ser melhor que Deus. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus como juízes. E é por isso que nós precisamos aprender a ser humilde, perdoar o outro e nos perdoar. Porque não adianta você perdoar outra pessoa se você não se perdoa. Você também precisa se perdoar. Porque o melancólico tem esse probleminha. Ele quer ser tão perfeito que ele não consegue se perdoar. E por causa disso, muitas pessoas tiram suas próprias vidas. E acabam fazendo a vontade do diabo. Porque não recebem a graça de Deus. Então seja liberto, seja livre de toda a culpa, de toda a condenação, porque a palavra do Senhor em Romanos 8 fala assim, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há nenhuma condenação sobre a sua vida, querido. Agora o isolamento. Eu falei, o melancólico precisa ter momentos, mas não quer dizer que ele vai viver sozinho e na solidão, que daí é outro extremo. Então, quando o problema é querer viver solitário, a Bíblia diz que o solitário insurge contra a sabedoria. Quer dizer, não é sábio viver solitário e viver sozinho. Então, qual é o remédio? Hebreus 10, 24 e 25. Comunhão com os irmãos. Aprender a ter comunhão. Aprender, a conviver, a amar o outro como ele é, a compreender. Autocrítica. O remedinho para autocrítica, servir. Servir o outro, não ficar olhando só para si mesmo. O melancólico gosta muito de ficar só olhando para si. Mas não. Tem que olhar para o outro. Porque às vezes aquilo que você está achando que é uma coisa enorme que você não consegue vencer, você vê que outra pessoa venceu. E você vê se ele venceu, eu também posso vencer. Jesus já disse, eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Porque você não está sozinho. Agora, quem é o melancólico na igreja? Passa aí, Michel. Quem é o melancólico na igreja? É aquele irmão que traz profundidade espiritual, traz reflexão e busca genuína pela santidade, inspirando outros a aprofundarem sua fé.
Sensibilidade, percebe necessidades emocionais e espirituais que outros não podem notar. Discernimento, oferece sabedoria e perspectiva cuidadosa nas decisões da comunidade. Está vendo como o Senhor é perfeito? Depois vocês vão ver os outros temperamentos, vocês vão ver que cada um tem as suas características que deixam o corpo de Cristo rico. Sabe, o corpo de Cristo equipado. Amém? E naquilo, né, que um é fraco, o outro é forte. Naquilo que o outro é forte, o outro é fraco. E assim nós nos completamos. É o equilíbrio. Então, o Senhor, Ele pensou em tudo. Então, a noiva de Cristo, ela é uma noiva completa. Amém? É uma noiva que o Espírito Santo está aperfeiçoando a cada dia. Que quando encontrar com o noivo, é uma noiva perfeita que Ele está preparando. Amém? Daí você olha, pastora, mas eu não sou perfeita. Olha o melancólico. Queridos, perfeição para Deus não é você já estar pronto, é você estar sendo transformado a cada dia. Por isso que Ele fala na sua palavra, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer que Ele já quer você pronto? Não. Ele vê você pronto. Mas nós estamos caminhando para a perfeição. Porque um dia sim nós seremos perfeitos na presença do Senhor. Amém? Então, no último slide, um presente de Deus. O melancólico é um vaso sensível nas mãos do oleiro. Apesar de sua luta com tristeza, traz profundidade e sinceridade ao corpo de Cristo. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Queria que você se colocasse em pé. Nós vamos estar finalizando. Eu não sei se você se identificou com esse temperamento, mas certamente, né, com algo você identificou dessa palavra. E nessa noite nós vamos estar orando, né? Se você sente na sua vida que de repente o seu potencial, o potencial que você sabe que o Senhor colocou na sua vida, não está conseguindo se desenvolver. Né? O potencial que o Senhor colocou, você sente que está travado, você sente que você não tem direção, que você não sabe o que Deus, como que Deus quer mover, quer fazer agir, quer destravar, né? Ou você se identificou com fraquezas, né, de que nós falamos aqui, né? Talvez você tenha dificuldade de perdoar, né? Talvez você não consiga se ver como Deus te vê, né? Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando. E eu creio que nessa noite o Senhor vai destravar potencial nessa noite. Eu creio que o Senhor vai trazer cura a pessoas aqui nessa noite. Então eu oro para que você não tenha medo. Porque o melancólico tem muito medo muitas vezes. Mas quando você, sabe, tem a coragem, mesmo com medo, tem a coragem de sair da caverna onde você se encontra. Saiba que o Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite para trazer cura, para trazer libertação, para fazer você fluir, para destravar tudo que está travado na sua vida. Então, igreja, vamos estar orando. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. Isso quer dizer que ela cumpre o seu propósito. A tua palavra, Senhor, cumpre o seu propósito e ela faz acontecer o que ela foi enviada para fazer. E nessa noite, Senhor, eu oro, Deus, pela vida dessas irmãs que estão aqui, pela vida da tua igreja, Senhor. E eu oro que neste momento, Pai, o teu Espírito Santo esteja agindo aqui, Senhor. E o Senhor esteja tocando agora, Pai, o mais profundo do ser, Pai. E o Senhor venha restaurar,
Senhor, com a sua cura. Em nome de Jesus, venha soprar cura. Venha soprar cura, Espírito Santo. Venha tocar nas feridas profundas, Senhor. Venha trazer, Pai, tudo que está lá dentro, que precisa ser tratado, precisa ser curado. Que a sua filha possa experimentar o seu amor, Pai. Venha se sentir amada, venha se sentir abraçada pelo Senhor, Pai. Reveste ela do teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito nessa noite, Pai. Cobre com teu sangue, Pai. Escudo de proteção. Escudo de proteção, Pai. A dor não vai ser sua bandeira. A dor não vai ser sua bandeira. A alegria do Senhor é sua força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é sua força. Ó, Pai, eu oro pela sua igreja, Senhor. Eu oro pela sua igreja, Senhor. Porque a sua igreja é um povo que marcha. É um povo que se move. E em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo laço, toda armadilha. Que caia por terra, Senhor, toda palavra maldita, toda palavra que veio do inferno. Que caia por terra nessa noite. Nós não seremos derrotados, porque o Senhor já venceu. O Senhor já venceu. O Senhor já venceu. O seu sangue foi derramado. O seu sangue foi derramado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos nessa noite. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, porque o Senhor venceu e em ti nós somos mais que vencedores. Aleluia! Glorifica, glorifica, glorifica o Senhor, glorifica. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Aleluia! Em ti somos curados, em ti somos curados. Derrama cura nessa noite. Derrama cura nessa noite. Derrama cura, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos. Nós deixamos ela pra você. Louve ao Senhor com uma canção agora, para nós terminarmos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
permitindo que o Espírito Santo continue a obra que Ele já começou e é fiel para completar na sua vida, amém? Então saia daqui com seu coração regozijando, tomando de posse de tudo que o Senhor tem falado, amém? Vamos estar despedindo agora. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Senhor, eu te agradeço por este culto, Pai. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor é fiel, Pai. E o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Eu abençoo, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, todas as famílias representadas aqui. Que o Senhor leve em segurança para suas casas, Senhor. Que o Senhor abra os caminhos que estão impedidos. Que o Senhor traga provisão, Pai. Que o Senhor traga, Pai, conexões, Pai, ainda no restante dessa semana, Pai. Que o Senhor os guie em tudo que eles fizerem, Pai. Em tudo que eles colocarem a sua mão para fazer, Pai. Que dê certo e que em nome de Jesus o inimigo, Pai, não consiga, Pai, brecha alguma. Que o inimigo não consiga, Senhor, lançar, Pai, nenhum dardo inflamado, mas que os teus filhos sejam encorajados, que os teus filhos, Pai, possam a cada dia, Pai, confiar mais no Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor.